Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fora de Sala, seu podcast semanal de cultura, teologia e sociedade. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar com você sobre assuntos edificantes, assuntos que você sempre gostaria de perguntar e saber mais, mas nunca teve a oportunidade. E estamos felizes porque depois de 40 minutos de enrolação, nós finalmente conseguimos começar este programa. Amém, irmãos? Amém. Amém. Obrigado. Você quer que eu conte os 3 Gs ou os 3 Bs? Para. Não, por favor, não. Vocês um dia precisam conhecer os bastidores desse programa. É algo assim, homérico, diria o Felipe Santos. Nós estamos aqui reunidos e é muito bom ter você. Na verdade, ele diria que é tucídico, porque ele estuda tucídico no doutorado. Homérico é outro tema, É muito bom ter você aqui. Eu diria que é muita doideira. É muita doideira. Vocês acham que é sempre assim arrumadinho? O Lucas é sempre sério, tranquilo e calmo. O Joel sempre com essas reflexões profundas. Não, eu vou defender o Lucas. Ele é sempre quieto. Calmo, sereno. Obrigado, já diria aquele poeta contemporâneo, Paulo do Logos. Calmo, sereno e tranquilo. Vamos manter a imagem do Lucas, que é o único que tá salvando aqui. É a nossa última esperança, né, senhores? A cota da elegância. O último bastião. Lucas, seja bem-vindo, cara. Obrigado, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Ele que tem sempre alguma tirada do sério quando a gente tenta começar um programa e nos faz começar desde o zero de novo. Felipe Santos, é sempre bom contar com a sua sabedoria e aleatoriedade. Prazer estar aqui. Joel, seja bem-vindo. Obrigado, Du. E Pedro Vercelino. Ô Pedro, o que são? Não, para. Não, é que eu falei que quando você trabalhar com jovem adolescente, você tem que lembrar sempre que existem 3 Gs, né? Quando você tá falando com os meninos, né? Sim. Uhum. Que é o perigo da glória, o perigo da grana e o perigo das gatinhas, né? Uhum. E as pessoas acharam isso engraçado, mas é normal, né? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Foi exatamente nada demais, não é? Nada demais. É isso aí. É isso. E aí. pras meninas seriam o quê? No seu Felipe, trabalho. vamos. Pauta. Fora de Das pauta. meninas são 3 Bs, mas a gente não pode falar sobre isso agora. Eu conheço o povo que anda comigo. Conheço quem me cerca. Meus amigos, parafraseando aquele famoso livro do Paul Tripp, né? Existe uma cultura perigosa em volta da figura do pastor. Na nossa cultura, isso tem crescido cada vez mais e a gente tem percebido de maneira sensível o quanto uma perspectiva equivocada sobre o papel e a pessoa do pastor, desse líder na igreja, tem sido prejudicial em muitos sentidos para a igreja, não é? Boa parte dessa cultura enxerga essas pessoas como alguém rodeado de uma espiritualidade diferenciada, enfim, mas de alguma forma que não enxerga essas pessoas também como seres humanos e como pessoas suscetíveis ao pecado, né? Em muitos desses casos, existem pessoas que têm lidado com seus pastores, enfrentado com seus pastores, com hábitos que diríamos, com pecados que talvez nós podemos chamar de toleráveis. Pastores orgulhosos, pastores com certos hábitos que, embora as pessoas achem estranhos, as escrituras chamam de pecado, né? Por outro lado, também, frequentemente, vemos cada vez mais escândalos envolvendo pastores com condutas cada vez mais prejudiciais e cada vez mais perigosas. A questão é que, diante desses momentos, muitas vezes a igreja se vê abalada, confusa, sem saber como lidar com essas pessoas, sem saber como, muitas vezes, confrontar o seu pastor, como ajudar o seu pastor que está passando por um momento com uma situação pecaminosa. A questão é, como devemos responder a essas situações? Quais são os passos bíblicos e práticos para lidar com o pecado de um líder? No episódio de hoje, nós vamos discutir como a igreja pode lidar com a questão: meu pastor pecou. E agora? Joel, você que está há muitos anos já no Ministério Pastoral, diretamente, tem treinado... Você que não confessa um pecado há muitos anos, conta pra gente qual é o fardo de carregar um pecado. Começa assim, já. Joel, como é ser confrontado? Não. O Joel, pra quem não sabe, o Joel é pastor já há muitos anos, é um dos nossos professores no seminário sobre ética ministerial, inclusive. Quais são os riscos, os pecados mais comuns que desafiam e que tentam um pastor no ministério, Joel? Legal.
Eu creio que é difícil você fazer a distinção dessa categoria, né? O pastor, o não pastor. A tentação é a mesma para todos, né? É de todo ser humano caído, que é tentado pelo seu próprio mau desejo, né? Como a palavra de Deus diz. Mas lá na aula de ética ministerial, que você se referiu, eu costumo partir daquele texto da tentação de Eva no jardim e dizer que tanto Satanás como depois Eva e Adão, eles intentaram ser como Deus, ter o que Deus tinha e assumir o controle que era da soberania do Deus Criador. E eu digo assim que o que Eva recebeu como oferta de Satanás e aceitou foi o desejo de poder o que Deus podia, sentir o que Deus sentia, ter o que Deus tinha e ser quem Deus é. Então eu digo lá que são os 4 P's, né? O poder, o prazer e a posse e a popularidade. Poder o que Deus pode, sentir o que Deus sente, ter o que Deus tem, ser quem Deus é. E imagino que dentro dessas 4 categorias, que daí ao longo do semestre nós desenvolvemos lá, você tem todos os graus ali comportamentais que o pecado vai encarnando em nós, né? Então acho que isso daí é para todos, seja um pastor, seja alguém que não é pastor, todos nós somos atraídos pelo nosso próprio mau desejo e desejamos ter uma autonomia que não nos foi dada e assumir o lugar de autoridade, senhor das nossas vidas. Agora, no caso do ministério pastoral em si, que é o que nós discutimos lá nessa disciplina, eu tenho dito para mim mesmo isso, como pastor há 20 anos, que talvez nessa cultura sacerdotal que nós vivemos, é que eu digo sacerdotal no sentido pejorativo, Sim. Tá bom? Nessa cultura da imagem do pastor, eu tenho dito quase como sumo sacerdote, né? Aquele que me faz acessar Deus, isso, né? É uma visão bem paroquial mesmo, né? Paroquial, Um sacerdote exatamente. católico ali. Bem medieval, Bem né? medieval. E eu tenho dito talvez que um dos grandes riscos do pastor é o desejo de querer ser um. É o desejo de querer ser um. Eu sou pastor há 20 anos e sou pastor porque eu amo o que faço, me senti chamado por isso e respondi a esse chamado. Não quero fazer outra coisa, mas eu luto todos os dias contra esse desejo de querer para mim a autoridade que eu acredito que um pastor tem. Né? Então eu luto no ambiente das práticas pastorais todos os dias com os perigos do poder de ser um pastor, do prazer que pode ser acessado por ser um pastor, das posses que podem ser acessadas por eu ser um pastor e da popularidade que pode ser acessada por eu ser um pastor. Então esse desejo de querer ser um pastor pode me gerar todos esses riscos. E aí lá na aula mesmo nós discutimos vários pormenores, né? Mas nós lidamos no ministério o tempo todo. Por exemplo, uma coisa que nós sempre falamos lá é o perigo do poder do púlpito. O perigo do poder do púlpito é uma grande tentação para o pastor. Semanalmente, você está com o microfone na mão por um bom período de tempo, falando para pessoas, dizendo para elas rumos, caminhos que elas deveriam tomar. E o púlpito pode ser um lugar perigoso em relação ao poder que o pastor tem. A popularidade, a gente começar a acreditar sobre nós mesmos, mais do que, como Paulo diz lá em Romanos, né? A gente deveria pensar na medida adequada da fé, né? Nem mais e nem menos. Então esse é um risco muito grande no ministério pastoral. As posses também, nós, na nossa vida ministerial, nós temos a confusão entre o ofício pastoral na igreja e também, às vezes, a gestão, a administração das coisas, os recursos na igreja. Então, como você se proteger, se cercar disso, não deixar que essas coisas te tentem exageradamente. Até porque, né, desculpa, Joel, é nítido no nosso contexto brasileiro que se tem alguém que consegue enriquecer com a fé, é o pastor. Sim, né? com certeza. No nosso contexto brasileiro, ser pastor é sinônimo de ter dinheiro. Não sei se você tiveram essa experiência de ir declarar alguma coisa no IBGE, alguma coisa assim, alguém perguntar assim, o que você faz? Eu sou o pastor. Aí sim, você ouve coisas como essas, né? E aí eu acho que também, tendo uma comunidade que cresce, pensando em tentações práticas, né, e que você pode ser bem sustentado e nada de errado nisso, aprender a viver de acordo com o padrão da sua comunidade local, né? Você viver com a simplicidade dentro do padrão da sua comunidade local, né? Tem pastores que vivem
forma paupérrima em igrejas muito abastadas. Isso é errado. Tem pastores que vivem de forma abastada em igrejas paupérrimas. Isso também é errado. Então, o poder, a popularidade, a posse, lidar também com as questões do prazer, no sentido até mesmo nós lidamos com o público, né, o tempo inteiro. Então, conhecer as nossas fraquezas, o nosso corpo, das nossas tentações da carne, saber criar cercas também são muito importantes. Acho que a gente vai falar isso ao longo agora do podcast, mas eu diria que a tentação é igual para todos. Eu acho que nós sempre estamos querendo essa autonomia para nós e buscando poder, prazer, posse e popularidade, ser quem Deus é, ter o que Deus tem, enfim, tudo que eu disse. Mas no ambiente do ministério pastoral, eu acho que, por vezes, esse desejo de ser o pastor e achar que, sendo um pastor, você terá acesso mais facilitado a todas essas coisas, não nos causam tentações distintas, mas aumenta o volume, o som dessa tentação, pode aumentar o som dessa tentação em nossos ouvidos. Acho que existem a gente poderia destacar algumas tentações específicas do contexto que é ocupar esse ofício. Né? Então, quando a gente olha para 1 Pedro 5, e acho que você tem muito a acrescentar aqui, olhando para esse texto, você tem ali a tentação de executar as tarefas de um pastor por obrigação e não por voluntariedade. Tem a tentação de fazer aquilo por ganância e não pelo desejo de servir. Né? Você tem a tentação de agir como dominador e não de ser um exemplo para o rebanho. Né? E acho que todas essas coisas, de alguma maneira, apontam para algo que Paulo também destaca em 1 Timóteo capítulo 3. Quando ele vai falar sobre o presbítero, o bispo, que não pode ser um neófito, né, um recém-convertido, ele vai falar para que não se ensoberbeça. Parece que a ocupação, o ofício pastoral, ele vai tentar de maneira específica a essa soberba, justamente por essa posição central em termos de dinâmica comunitária no corpo de Cristo. Então, acho que eu gosto muito dos P's que você colocou, talvez a soberba, uma soberba específica que seja a tentação de... nesses casos. Eu acho legal a gente expôs, né, recentemente que na igreja 1 Pedro, mas esses polos positivos e negativos que contrastam, como você falou, me parece que ressalta a nossa fragilidade em ser pastor pelos nossos próprios recursos, porque se eu for pastor pelos meus próprios recursos, eu vou ser um ganancioso. Um ganancioso, dominador que vive pelo próprio dinheiro. Se eu for pastor, e aí que Pedro está dizendo, do rebanho de Deus, se eu tiver essa consciência de que eu sou o mordomo de um rebanho que não é meu, mas eu falo em nome de alguém, sirvo a alguém que é senhor do rebanho, eu não busco essa autonomia para mim, então eu vou ter a suficiência no polo positivo, que é a suficiência da graça de Cristo em mim. Então eu acho que aqui que está esse movimento, Lucas. O polo negativo está aqui para me lembrar. Se for pelas minhas forças, eu vou falhar, eu vou falir. Por isso que eu volto e bato aqui de novo. Nós que formamos alunos para o Ministério Pastoral diariamente, eu noto isso. Às vezes eles se encantam com a roupa bonita, às vezes eles se encantam, como a gente já conversou aqui outras vezes. A gente estava conversando esses dias no hotel lá, né? Das palavras das igrejas instagramáveis. E o desejo por querer uma posição pode aumentar o volume dessas tentações do poder, do prazer, da posse, da popularidade. Assim, eu embora seja ordenado ao Ministério Pastoral e tenha tido algumas experiências pastorais, poucas experiências nos meus 14 anos de ministério, ou 15 anos. Mas você teve também na Ásia, teve no leste europeu. Mas assim, foram experiências, eu acho que um pouco diferentes. Eu nunca tive assim, uma experiência profunda como pastor de ter que de fato cuidar das ovelhas, de estar integrado ali à vida das ovelhas. Então eu quero falar mais sobre então pensando como membro da igreja, como alguém que tem um relacionamento muito próximo de vários pastores, até por causa da minha função, do meu trabalho, do meu ministério, por ser presbítero na minha igreja. Algo que eu acho que os membros, os crentes em geral precisam desenvolver ou precisam ter sempre fixos em sua mente é o seguinte:
Pastores são pessoas normais, de carne e osso, como qualquer outro. Eles estão ocupando uma função nobre, porque a palavra diz que quem almeja o episcopado almeja uma grande coisa, ou seja, é algo muito importante no reino de Deus. Eles estão ocupando uma função nobre e uma função exigente em termos de preparo acadêmico, preparo intelectual, preparo espiritual, maturidade. Pastor, ele entra na vida das pessoas, ele invade a vida das pessoas de maneira que outras pessoas não invadem. Se você pegar um policial, por exemplo, ele vê um lado, ele está exposto diariamente a um lado perverso da vida da sociedade e pessoas normais não estão. Então, o pastor, ele está exposto ao coração das pessoas em geral, de maneira que outras pessoas não estão. Ele é aquele cara que tem que estar junto, chorando junto, se alegrando junto. O pastor ele batiza o filho do membro, ele enterra o pai do membro, né? O pastor, ele faz o casamento do membro e ele aconselha para um divórcio do membro não acontecer. Então são pessoas que eles têm como objetivo se meter na vida dos outros. Quer dizer, é uma tarefa, é algo que é parte da vida deles, né? Se meter na vida dos outros. Ele é chamado até para isso. Ele é chamado as pessoas. Aí é que tá. Ele pode não ser um sacerdote no sentido medieval, como você citou. Ele pode não ser um sacerdote como eram os sacerdotes de Israel. Mas eu penso sempre, olhando para a Escritura, que o pastor ele tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual que foi delegada, que a igreja reconheceu essa autoridade espiritual na vida dele, e essa autoridade significa que o pastor ele tem o direito de se meter na vida das pessoas. O pastor ele tem o direito de se aproximar de alguém e perguntar como é que você está. Eu procuro olhar para o pastor como uma pessoa normal, porque ele é uma pessoa normal, só que ele é uma pessoa normal que tem responsabilidade e tem uma função, gente, que é extremamente desgastante. Agora, por ser uma pessoa normal, o pastor peca. Agora, por ser uma pessoa que tem uma responsabilidade tão grande no meio do povo de Deus, e a palavra fala lá em Tiago, não querem muitos de vós ser mestres, que vocês serão cobrados com muito maior rigor. Jesus fala isso ontem mesmo, no culto infantil com as crianças, nós estávamos lendo Mateus 13, né? E aquela parte que Jesus fala que ele fala sobre a responsabilidade de quem recebe muito, essas pessoas serão muito cobradas. O pastor, ele é assim, a cobrança dele, ele é uma pessoa comum, suscetível a todos os pecados que uma pessoa comum está, mas ele ocupa uma função muito complicada, muito nobre, e todos os pecados dele acabam sendo olhados com uma lupa. Não só ele, mas a família também. A família dele. Isso, e afeta. O pecado de um pastor afeta a família dele e, gente, pode afetar uma igreja. Imagina você ser pastor de uma igreja de 300 pessoas. O seu pecado, ele vai afetar diretamente a vida de 300 pessoas. E aí, eu não tô... geralmente a gente pensa muito em pecados sexuais, mas às vezes, sei lá, um outro tipo... eu tenho um amigo que é pastor. Ele foi num encontro de igrejas, de jovens de igreja. Ele levou os jovens da igreja dele para encontrar numa outra igreja e, jogando futebol, ele se desentendeu com um membro da outra igreja. Não, com um rapaz da igreja dele. E eles discutiram assim, feio, na frente de todo mundo. Até hoje, quando eu volto a essa igreja onde o episódio aconteceu, as pessoas têm uma memória péssima e acham que aquele pastor é mentiroso, que ele não é homem de Deus, que coisa nenhuma. Por causa de um desentendimento. Olha só. Mas estão julgando. Eles estão julgando porque tem essas duas coisas. Então é super complicado, né? Mas é um peso muito violento. É um peso muito violento. Então, como é que você lida com o pecado do seu pastor? Acho que a primeira coisa é com amor, né? Qual seria a melhor palavra aqui? Não é necessariamente amor. Misericórdia. Com misericórdia, né? O pastor peca, seja misericordioso. Ser misericordioso não quer dizer passar a mão na cabeça. Não é bem... Não. Ser misericordioso é entender que essa pessoa, ele é tão pecador quanto eu, mas a situação, mas a posição que ele ocupa reverbera muito mais do que a minha. Eu só tenho um problema com isso, Felipe. Agora eu concordo na prática, assim, que o Felipe falou, eu acho que funciona bem assim. Mas lá nessa disciplina, quando a gente está tratando os 4 P's, a gente trabalha muito com a questão, como um pressuposto ali, da ontologia, né? Que esse chamado ao ministério pastoral, ele não é ontológico. Ele não faz de mim
algo que em Cristo eu já não seja, porque me tornei um pastor. Tudo que sou em Cristo, enquanto Cristo é em mim. E agora cumprindo uma função pastoral do meu ser em Cristo. Né? Então, quando você coloca uma ontologia distinta no pastor, você traz nesse chamado, nessa ordenação pastoral, você traz ele para um lugar de distinção em relação ao que ele já é em Cristo, você joga sobre ele um peso que possivelmente ele não consiga carregar pela fragilidade e humanidade que ele confere, joga sobre a família dele esse peso também e joga sobre a igreja um olhar errado sobre o pastor, fazendo com que, se eventualmente ele for lá no futebol e brigar, talvez muitos se desanimem na fé porque olharam para ele como se ele fosse a ontologia da coisa e não para o Cristo. Mas a ontologia não está na pessoa, a ontologia está na função. A pessoa, no nível normal, todo mundo é crente do mesmo jeito. Mas quando é a mesma coisa se eu fosse presidente da República. Tem coisas que o presidente da República não pode fazer, mesmo ele sendo uma pessoa comum. Mas é chamada liturgia do cargo. A palavra ela é muito clara em relação a isso. Tanto que o presbítero lá em 1 Timóteo, quando ele é repreendido em público, para que as pessoas vejam e temam. Sim, porque a função tem muita importância. É a função, não é? Ou seja, a pessoa almejou aquela função, entendeu o chamado, almejou aquela função, a partir do momento que ela ocupa aquela função, a palavra diz que aquela pessoa vai ter que carregar todo o ônus. Agora, se aquela pessoa sai daquela função e não é mais pastor, não é mais presbítero, aí não. Mas porque ele abriu mão da função. Mas ainda assim, eu acho que essa função ela está legitimada e garantida na ontologia do chamador e não do próprio chamado. Efésios 4, por exemplo, que diz: rogo-vos que andem de maneira digna. Né? A palavra liaxio, né? De valor, é uma dignidade que está relacionada ao chamador do chamado e não ao chamado. Mas se o chamador é digno, a função que ele queria para que alguém represente ele diante do povo de Deus tem a dignidade dele. Ele legitima a dignidade. Isso. Quando eu ocupo uma função que tem uma dignidade inerente ao chamador, eu vou ter que zelar pela... Mas ele legitima a dignidade, e eu sei que aqui é uma questão mais profunda de discutir, mas ele legitima... difícil, né? ele legitima a dignidade de quem o chamou, não dele em si mesmo. É a ideia do mordomo. Ele tem acesso a toda a adega, ele manuseia os vinhos mais caros, ele abre, ele prova, mas ele tem consciência que, embora ele tenha acesso a tudo, nada pertence a ele. Mas ainda assim ele tem em suas mãos vinhos caríssimos. Vinhos caríssimos. E cabe a ele zelar. Cabe a ele zelar. Mas ele zela na dignidade daquele que é o dono da casa, o dono da adega. E aí eu acho que isso, de alguma maneira, distensiona sem tirar a responsabilidade. O que eu queria comentar talvez tenha mais a ver com uma teologia do ofício pastoral do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente pensa você citou Efésios 4, quando a gente pensa nos líderes como dons de Cristo para a igreja, presentes, dádivas, ele deu para a igreja, né? E é assim que ele apresenta lá em Efésios capítulo 4, né? Ele deu dons aos homens, e daí ele vai falar logo em seguida sobre os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres, para que eles preparem os santos para a obra do ministério, né? Ele deu dons. Então, os pastores que são levantados e reconhecidos nas suas qualificações são dons, dádivas de Cristo para a igreja. Quando a gente reconhece qualificações, a gente pode ser tentado a reconhecer as qualidades do indivíduo. Isso. E a gente pode reconhecer qualificações, as qualidades que se encaixam nas qualificações, como graça de Deus. Graça de Cristo manifesta naquele líder que foi entregue para a comunidade, né? Aliás, as qualificações podem até ser potencializações das qualidades. Isso. Mas só são dons porque vieram de Cristo. Isso. E daí eu volto meus olhos para Hebreus capítulo 13, e no versículo 7, o autor de Hebreus chama os leitores, lembrem-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus, e observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, a posição de liderança do pastor é uma posição de referencial, né? É aquele que vai, de alguma maneira, se colocar na comunidade e repetir o que Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Por isso que ele precisa dessas qualificações, porque esse chamado ele vai fazer.
Não para que ele seja imitado, mas para que Cristo seja imitado na imitação da sua fé. Uhum. No versículo 17, ainda do capítulo 13, o autor de Hebreus diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Então existe um reconhecimento da necessidade da submissão dos membros e da autoridade desses líderes. Eles cuidam de vocês, né? E a ideia aqui desse cuidado é a ideia de uma supervisão de alma mesmo. Eles cuidam da alma de vocês, como quem deve prestar contas. Então, não só existe uma autoridade no sentido... A nossa ideia de autoridade é bem murchada, claro. Porque a gente pensa na autoridade como aquele que tem poder para mandar. Uhum. E, na verdade, a ideia de autoridade tem muito mais a ver com representatividade. A ideia de cabeça, aquele que identifica, que dá a cara. E que sofre. Uhum. Porque ele vai prestar... Ele tem autoridade porque ele é aquele que vai prestar contas. E ele presta contas porque ele tem autoridade. É exatamente essa... É isso que significa ter autoridade. É aquele que vai ser o cabeça ali de determinada maneira, né? E aí ele chama de novo. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a ideia aqui é de uma harmonia tal qual que o pastor vive na imitação de Cristo, no cuidado do rebanho, que ele sabe que não é dele, e os membros de alguma maneira se submetem à posição que foi a essa pessoa que foi colocada naquela porque é confortável condição, até... como dádiva de Cristo para a igreja. É bom para ela. Para que todos eles aproveitem desse relacionamento. É um serviço, né? Sim, retroalimentativo. Exatamente. Eu não quero de maneira alguma esvaziar a ideia da autoridade, como o Felipe falou e você está falando, mas realmente eu acho que cabe uma ressignificação aqui no sentido da legitimação da autoridade de Cristo por meio da vida pastoral, do ofício pastoral. Talvez estabelecer o limite. Quando a gente diz autoridade aqui, não é autoridade para determinar o que o outro pode ou não pode fazer, mas é autoridade de entrar no coração do outro para ajudá-lo a sondar se o coração dele está correto diante de Deus ou não. Fazer aquelas perguntas que ninguém faria. Aquela pergunta que meu colega de trabalho não faria, que meu chefe não faria. Mas o pastor pode falar. E outra, essa é a questão da autoridade. E a autoridade, mesmo quando uma pessoa decide que ela não quer mais, vamos supor, uma pessoa, o pastor interviu. Ele chegou na vida dela, chegou no coração daquela pessoa, entrou no coração daquela pessoa, e aquela pessoa rejeitou e se afastou. A autoridade do pastor não termina aí, porque ele tem autoridade, a função dele tem a autoridade de levar para a igreja que aquela pessoa deva ser excluída. Talvez a gente possa resumir isso em 2 pontos, né? O primeiro ponto, o ministério da igreja é o ministério de todos os santos. Não, quem executa o ministério ou o serviço da obra de Cristo não são os pastores, é a igreja completa, pastores e membros, todos que estão no corpo de Cristo. Ponto 1, estabelecido. Existe sim uma responsabilidade maior aos pastores que vão prestar contas pelas almas que estão debaixo do seu cuidado, né? Isso faz deles superiores? Isso faz deles... Não, né? Mas existe uma responsabilidade específica que não vai ser cobrada no mesmo nível, talvez a gente possa falar em algum tipo de nível aqui. Acho que Tiago fala bem claro em relação a isso. Porque os ministérios de mutualidade são sim os ministérios de toda a igreja. E vão ser cobrados também. Vão ser cobrados. Sim. O texto de Efésios, mais uma vez, chama os pastores, líderes, de maneira geral, a equiparem os santos para a obra do ministério. Então, essa capacitação vai ser cobrada especificamente dos pastores, né? Dos líderes. Eles precisam levar os seus rebanhos à obra do ministério, equipar eles, aperfeiçoar eles, capacitar eles de todas as maneiras possíveis, principalmente com a palavra e com a oração. A minha hesitação, Joel, é a gente fazer... Você falou de equilíbrio, para mim essa é a chave, né? A gente tá numa cultura onde os abusos pastorais, eles estão por todos os lados. Cobertura espiritual. Desde a cobertura espiritual, onde você pergunta pro seu pastor se você pode viajar por 3 dias, né? Até os abusos financeiros e dízimos e etc. Vocês todos sabem do que eu tô falando. Esses abusos estão ali, né? O equilíbrio não passa pela negação do ofício pastoral, mas ele passa pela afirmação dessas 2 coisas que eu acabei de falar aqui. O ministério de toda a igreja, os pastores vão liderar esse esforço de certa forma, encabeçar, eles vão ser
vão prestar contas desse esforço de maneira diferenciada, num certo sentido, né? Mas a igreja cabe todo o ministério de Cristo, né? Eu tenho trabalhado bastante com a área de aconselhamento e tenho tentado enfatizar que todo crente é um conselheiro. Todo crente é um conselheiro, né? Nesse sentido, todo crente pastoreia, porque aconselhar com a palavra de Deus, visando o coração, nada mais é do que você, de alguma maneira, cuidar de uma ovelha que está caminhando do seu lado. Então é esse o ponto, né? Lucas. Mas eu sempre falo, no final das contas... Mas apesar de ser esse o ponto, nem todo crente é chamado para ter o ofício de pastor. Exato. Mas Nem todos serão pastores, e no final, nem todos são chamados para responder pelo rumo que uma igreja toma. Talvez o pontapé inicial para a gente poder exortar o nosso pastor é saber que ele não habita a espiritosfera. Ele não transcendeu quando ele pôs a Bíblia debaixo do braço e subiu no púlpito, né? Ele não atingiu o nirvana da vida espiritual. Ele também é rebanho. Exato. Ele também é rebanho, pastor. Ele também é rebanho de Deus. Isso. Embora dentre as ovelhas, ele é aquele que tem falado mais alto. Tem iniciado a conversa. E diante dessa situação, como é que a igreja, Pedro, deve abordar a situação de forma bíblica? Quais seriam, então, os passos práticos de alguém que é uma ovelha ou de alguém que participa de algum presbiterato, de algum tipo de liderança na igreja, enfim, qualquer membro da igreja? Quais são os passos práticos que ele deve se seguir ao lidar com o pecado do pastor? Na Bíblia existem 2 lugares, no Evangelho de Mateus, Mateus 5 e Mateus 18, em que Jesus mostra qual deveria ser a postura ou abordagem de um cristão diante do pecado, né? Em Mateus 18, Jesus fala sobre o pecado de alguém que te ofendeu, né? Quando você sofre o pecado de alguém, né? Em Mateus 5, ele fala quando você é o ofensor, né? Quando seu irmão tem algo contra você, ou seja, quando seu irmão tem algo em que ele considera você errado, em que ele considera você como tendo cometido uma falta contra ele, então você, com consciência do seu próprio erro, vai em direção a ele e busca reconciliação. E em Mateus 18, o movimento é você, como ofendido, toma iniciativa em direção a ele. Isso é uma coisa muito legal de Jesus, porque Jesus sempre coloca a gente em movimento quando o assunto é pecado. Seja de que lado for. Exatamente. Se você é o ofensor ou o ofendido, a gente sempre fica naquele assim, eu estou disposto a perdoar se ele vier me pedir perdão. Jesus diz, você não tem o direito de ficar esperando ele te vir pedir perdão. Você deveria ir lá dizer, você pecou contra mim. E você, quando pecou contra alguém, ou sabe que alguém tem algo contra você e não veio, você não diz, se isso for importante pra ele, ele vai vir falar comigo. Jesus está dizendo, não, se você sabe que isso é um problema pra ele, você tem que fazer um movimento em direção a ele. Mas em Mateus 18, me parece que Jesus delineia um processo de forma um pouco mais clara. Ele diz, se o seu irmão pecou contra você, vai você sozinho ter com ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, em primeiro lugar, o processo de confrontação com o pastor, ele começa da seguinte perspectiva. Talvez o primeiro nível, né? É quando o pecado do pastor é contra você. A gente também tem a confrontação como sendo necessária quando eu sei que o meu pastor tem um pecado oculto e eu descobri. Também existe um movimento para isso. Mas o primeiro movimento de Jesus é, o seu pastor pecou contra você. O que você faria com qualquer crente, você faz com o seu pastor. Chama ele de lado e fala assim, pastor, não foi legal o que o senhor disse. Não gostei do que o senhor fez. Isso é um comportamento que é contrário à escritura. Pastor, não, o jeito que o senhor... Eu entendi bem que foi isso que o senhor quis dizer, não me parece correto. E pela graça de Deus, o pastor cheio do Espírito, que ouve uma confrontação como essa, ele diz, é verdade, eu errei, me perdoa. Obrigado. Obrigado por abrir os meus olhos, né? Me amar, né? Isso. Mas o segundo movimento de Jesus é, caso não haja uma recepção da confrontação, ele diz, leve contigo mesmo mais 2 ou 3 testemunhas. E com isso ele parte de Deuteronômio, é muito legal que Jesus usa a ética do Antigo Testamento para isso, porque você não pode levantar acusação contra um líder da comunidade sem que você possa provar tal coisa. E você não pode simplesmente colocar em descrédito aquele que é bênção para a comunidade quando você tem uma dúvida sobre isso. Por isso ele diz, leve contigo 2 ou 3 testemunhas. Né? Você assassina a reputação de alguém por muito pouco. Por isso ele diz testemunhas. E testemunha é sempre alguém que viu. Né? Isso é uma coisa interessante. Né? Normalmente a gente constrói testemunhas na confrontação. Eu pego 2 amigos e digo assim, cara, você não sabe o que o Joel fez comigo. Ele contou isso. Vamos lá comigo confrontar ele? E os 2 não faziam ideia, não participavam. Chama-se manipulação, né? Exato. Sim. Você está dizendo que eles são testemunhas do ato pecaminoso ou do ato confrontativo?
Eu acho que das duas coisas. Eu acho que eles são gente que sabe do que aconteceu e servem como peso do processo de confrontação. Mas sabe do que aconteceu por meio de quem? Eu acho que eles presenciaram isso. Ah, tá. Isso que ele tá perguntando. Eu acho que eles presenciaram isso, eles tomaram conhecimento disso. E esses que presenciaram agora também são Isso. testemunhas. Eles que são 2 ou 3 confrontam. testemunhas. E o 2 ou 3 é importante, porque esses 2 ou 3 vão aparecer mais pra frente no texto. Que são o grupo de oração que toma decisões do céu na terra, né? Uhum. Mas esses 2 ou 3, eles agora dizem assim, pastor, ou meu irmão, ouve ele, a gente viu. Não é só uma questão de opinião aqui. Nós não estamos, inclusive, nem numa questão de partidarismo. Nós amamos o Senhor juntos ao ponto de vir juntos falar com você. E aí, Jesus repete a mesma frase. Se ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. Mas ele diz, existe a possibilidade dele não te ouvir. E ele tem um terceiro movimento, que é o movimento do peso da comunidade. Agora você envolve pessoas que não necessariamente ouviram e nem presenciaram aquilo, mas são o povo de Deus, que é graça de Deus na vida daquele indivíduo, dizendo, pastor, nós estamos todos aqui como gente que ama o Senhor e ama a Deus, dizendo, se arrependa, porque isso está fazendo mal para o Senhor, mas vai fazer mal para essa comunidade. Né? Então, esse é o papel da igreja no processo, inclusive. Ela não necessariamente é testemunha, mas ela está ali como um peso da graça de Deus, dizendo, olha a gente aqui, dizendo, a gente te ama, dê passos para trás desse seu comportamento. Eu acho que só duas coisas importantes. É muito complexa essa questão de chegar nesses passos na igreja e tudo, né? São duas coisas que eu acho que valem a pena ser consideradas. Isso tudo que o Pedro falou, embora tenha lá em Mateus esses passos bem causalísticos, bem aristotélicos, né? Um passo, depois outro e tal. Há de se dar tempo ao tempo para que essas coisas aconteçam. Né? O Pedro pecou, eu falei com o Pedro e ele não me ouviu. E agora eu vou achar 2 testemunhas, eu vou falar com 2 testemunhas. Talvez eu precise falar com o Pedro mais uma vez. Talvez eu precise amá-lo de novo. Talvez eu precise dar um tempo para ele pensar naquilo. Para ele sentir o peso do que eu falei para ele. Então eu só acho que é importante para quem está nos ouvindo entender que esse não é um processo pragmático, mecânico. Até porque quando você chega em 1 Coríntios 5, Paulo não adota o processo de Mateus 18 com aquele camarada lá de 1 Coríntios 5, né? Inclusive, você tem próprio Paulo em 1 Timóteo 5, falando que não se deve aceitar acusação contra o presbítero, a não ser quando tiver apoio de 2 ou 3 testemunhas. Ao mesmo tempo, os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais temam. Será que ele está falando sobre todo e qualquer tipo de pecado? Né? Acho que essa é uma pergunta que é válida aqui. E só mais um apontamento antes de passar para o Felipe. É uma observação parentética que é necessária aqui, né? Parentético é muito escatológico. Nem me fala de escatologia. Mas hoje em dia eu tenho visto alguns desses pastores dominadores que utilizando de Mateus 18 para suprimir os casos de abusos que eles mesmos cometeram. Então, se você está ouvindo a gente e de alguma maneira você foi abusado ou abusada por seu pastor, talvez o passo não seja a confrontação direta. Envolver crime, envolva as autoridades. Se precisar, já faça a confrontação direto no segundo passo, com uma testemunha. Porque tem risco envolvido. Exatamente. Tem risco envolvido. Isso. O dominador tende a manipular a situação. Às vezes ele está em posição de autoridade, como a gente falou. Então, vale a ressalva. O Felipe, antes de você falar que eu falei que tinha 2, daí talvez ajude você, né? Que eu só acho que a gente também teve que fazer tudo isso que o Pedro falou. E o assunto, embora o pecado seja o que promoveu a gente ir lá e exortar alguém, porque ele está fora do padrão de Cristo, mas o nosso alvo não é ressaltar o pecado, mas é o amor. Exatamente. Sempre o amor. A frase que Jesus repete 3 vezes é ganhar o irmão. Ganhar o irmão. Porque quando o Felipe peca e eu tenho que exortá-lo, eu estou exortando o Felipe porque existem dons presentes de Deus na vida do Felipe dadas a mim, na comunidade da fé, que eu não quero viver sem, que eu não quero perder. E se eu tiver que ter o Felipe longe do convívio da comunidade da fé, eu estou perdendo. Eu estou perdendo de experimentar da graça, da misericórdia de Jesus por meio do ramo que é o Felipe, vindo da vinha de Deus. Então eu luto pela unidade, pela exortação em Cristo, porque eu não quero perder a bênção de Deus que chega na minha vida por meio da vida do Felipe.
Agora, a questão. O Pedro falou de Mateus 18, dos passos, o Joel lembrou da necessidade de dar tempo. Aí o Lucas foi e citou a passagem de 1 Timóteo, que é muito mais dura e rápida, parece muito mais sumária. A questão é, vamos supor, sabemos do pecado do pastor e confrontamos o pastor. Eu sei do pecado do pastor, junto outras testemunhas, que está aí em 1 Timóteo, vou lá e confronto o pastor. Eu dou tempo pro pastor, mesmo sabendo que domingo ele vai estar pregando, Não. ele vai estar pastoreando, ele vai estar fazendo tudo? Se você Isso é tem uma pergunta provas, não. importantíssima. É O muito que é que importante, desqualifica? muito. O que é que faz com que o pastor precise agora, pastor? Agora acho que é a hora. Mas aqui eu quero agora fazer uma meia-culpa aqui do que eu falei, Felipe. Porque quando eu digo precisa dar tempo, é porque às vezes a gente quer ser sumário com a pessoa. O Felipe fez isso, então, Felipe, eu quero que você suma da nossa vida, Não, eu quero ganhar o Felipe, então tem que dar tempo ao tempo. Mas se o Felipe tá numa posição, como o Lucas falou até, às vezes tem que ir pro segundo passo, aonde eu, na terça-feira, descobri algo, e no domingo o Felipe vai pregar, talvez tenha que ter uma ação muito rápida, e não é algo que eu imagino, que eu considero, mas que eu vi, que eu tenho uma prova, tenho uma coisa factual. Até porque uma das qualificações do presbítero é a irrepreensibilidade. Exatamente. O que aconteceu nessa confrontação é uma repreensão. Mas ainda que esteja em suspensa a certeza da repreensão e ainda que não tenha havido a expressão ou a confissão de um pecado, existe uma repreensão em movimento. Isso. Talvez a melhor cautela ou a cautela exigida nessa situação seja suspende os processos. Vamos tratar disso aqui antes de você... que você fala é ele pregar domingo. Exatamente. São as duas coisas juntas. Então, Eu acho que eu diria o seguinte, existe a diferença da exortação ou da confrontação em que eu tenho a certeza do que eu estou fazendo. E existe o movimento de amor em que eu tenho uma suspeita e eu vou quero, te perguntar. Eu quero tirar isso a limpo por amor a você. Eu acho que o movimento da suspeita... ele pode ser mais demorado e mais longo. Eu tô falando agora, de coisa concreta. Eu estou dizendo assim, pastor, eu vi o senhor beijar uma mulher na rua que não era sua esposa. Sim. Eu não preciso esperar ele pensar o que ele quer fazer com a família dele quanto Mas a isso. ainda assim não foi esse tempo que eu quis dizer, só pra eu me organizar aqui. Ainda assim, o Felipe... Porque eu não acho que porque no caso em que eu tenho uma suspeita, isso não é confrontação. Sim, mas o Felipe cometeu um pecado, eu confrontei ele, suspendi os processos, mais as testemunhas, os presbíteros. Ainda assim, eu quero deixar claro, Felipe, que eu tô falando, nosso problema é com o pecado que você cometeu, mas nós te amamos. Então fique conosco, espere aqui. Como é que fica essa situação? Aí o pastor vai ficar assim, 3 meses sendo acompanhado e sabem que tem alguma coisa, mas tipo, o pastor mudou, não mudou, fomos lá, conversamos com ele, como é que faz? O cara, nessa hora que é bom ser presbiteriano, porque eles iam falar, você vai no artigo tal da Constituição e lá diz... Eu inseriria uma pergunta, nessa pergunta que o Felipe fez, complementar. Quais seriam os passos práticos durante essa restauração? O que aqueles que têm acompanhado esse processo devem fazer e ajudar para apoiar esse pastor nesse processo de restauração? Se aquilo que aconteceu com o pastor não desqualificou uma figura pública que lidera a igreja, porque ele é pastor entre o rebanho, ele também é cuidado por outros pastores que existem na comunidade. Por isso que é sempre um desafio para ele ser o único pastor, sem ter pessoas que dividem a tarefa com ele, né? Ele vai talvez ser pastoreado, inclusive, pelos outros pastores. Acho que esse é o primeiro elemento, né? Seja isso no modelo de colegiado, seja isso no modelo de presbítero docente, presbítero regente, seja isso no modelo de presbíteros leigos e ele, o pastor presidente da comunidade, ele precisa ter uma liderança que está ao lado dele, que vai pastorear e cuidar dele, né? E se isso não o desabona, o ministério, a igreja nunca deveria cogitar mandar esse cara embora, em certa medida. Por quê? Porque se ela manda ele embora por um pecado que não o desabona o ministério, ela deveria começar a fazer isso com as outras pessoas que têm cometido os mesmos pecados na comunidade e têm permanecido ali. E é um contrassenso à própria mensagem do evangelho, exatamente, né? De restauração, de reconciliação, né? E tudo mais. Porque se a gente voltar lá em Mateus 18, o único motivo por qual alguém é tirado da igreja é quando a pessoa tira a si mesmo da igreja. Eu acho que essa é uma consideração importante. Ele diz que você só trata como gentil e publicano, né? E ali, pelo contexto de Mateus, para mim, tratar como gentil e publicano é dizer, essa pessoa não faz parte da comunidade, ela não confessa a mesma fé que a nossa, né? E ali, desculpa aqueles que acham que a gente nunca deveria duvidar da salvação de alguém, eu acho que ali Jesus ensinou a gente a duvidar da salvação das pessoas.
Ele tá dizendo o seguinte: quando você ouve a voz de Deus pelo seu irmão em Cristo, quando você ouve a voz de Deus pela comunidade e você não se arrepende, provavelmente é porque o Espírito não tá fazendo algo na sua vida, porque você não tem o Espírito. E é por isso que esse processo ali é um processo de rompimento. E aí ele diz logo em seguida, né? Porque o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, o que acontece ali, aquela desconexão dele da comunidade, é simplesmente uma declaração terrena de uma realidade espiritual. Ele foi cortado da comunidade terrena porque não existe conexão Na verdade, celestial. se evidenciou a condição que ele já tinha na comunidade. Na verdade, aquilo ali seria a manifestação de uma realidade terrena, de que já era uma realidade espiritual no céu. Não existe comunhão no céu entre essa pessoa e o próprio Deus. E a terrena também era um engano. Isso, Era um exatamente. engano. Ela não era genuína. Ela Não era genuína, exatamente. Entendi. Deixa eu só, não sei, colocar uma coisa aqui. Vamos pensar, eu acho que tratar de pecados sexuais, tipo adultério, é uma coisa muito pesada, precisaria de mais tempo, muito mais complexo. Vamos pensar, porque eu estou pensando no membro da igreja que está ouvindo esse podcast. Vamos pensar, às vezes o cara é pastor que torce pro Palmeiras. É o pastor, às vezes, que está tendo um problema no casamento, ou o pastor que por alguma razão se meteu com dívida e está com dificuldade. Pastor tomou uma canelada no futebol e falou um palavrão. Exatamente, ou devolveu. O pastor que... Não tá declarando imposto de renda direito. Ele tá fazendo coisas assim que nós esperamos que os pastores não façam, mas pode acontecer. Aí você tá lidando com pastores assim. Pensando no que o Eduardo falou em relação aos passos práticos, nesses casos que são, digamos assim, pecados corriqueiros, que pode acontecer com qualquer um, vamos deixar a coisa pesada de lado. Como é que a gente faria, então? Como é que eu abordaria o meu pastor? Como é que eu apoiaria a liderança da minha igreja? Como é que eu me envolveria? Para não... Porque aquilo do começo. Porque se eu achar que meu pastor é o... Sim. Lá em cima, Impecável. eu vou destruir ele. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso de novo. Não ser muito veloz. O Pedro disse que os pastores têm que cuidar desse cara que está em pecado. Mas imagine que a comunidade olha para essa pessoa e terceiriza toda a espiritualidade dela nele. Toda a motivação da comunidade está na figura daquele pastor. Agora você diz assim, ele pecou, todo mundo vai olhar ele como o outro lado, outro polo. Mas aí ele tá lascado por causa de uma coisa que ele mesmo construiu. Mas na verdade, as pessoas são assim sem você construir, Pedro. Elas olham para você e colocam em você uma expectativa que elas acham que não podem suprir por elas mesmas. É interessante pensar em termos das qualificações mais uma vez, porque quando a gente pensa no pecado sexual é muito branco e preto, né? É mais fácil a gente delimitar. Mas quando você pensa em, será que aquele candidato, aquele presbítero continua mantendo a sua moderação, né? Ou a sua sensatez, a sua hospitalidade, a sua respeitabilidade, né? Será que ele não é dado ao será que ele ainda vinho, é amável, ainda ele é pacífico? Você consegue falar o nome dele em voz alta na cidade e as pessoas não viram a cara? Isso tá lá em 1 Timóteo 3. E no final das contas, a igreja vai reconhecer esse candidato ao presbitério e afirmá-lo naquela posição. E a igreja que vai reconhecer muitas dessas coisas a desqualificação. Não muitas das vezes não é o candidato ou o presbítero que já ocupa aquele cargo que fala, realmente, eu deixei de ser hospitaleiro. Né? Mas se a comunidade fala assim, peraí, calma lá, né? Temos notado determinadas coisas aqui, e quando eu digo comunidade, inclui inclusive o corpo presbiteral, né? Temos notado coisas preocupantes aqui, né? E daí vale a pena ressaltar mais uma vez que a remoção dele do ofício não é a remoção dele do corpo, e isso às vezes é um processo difícil de ser entendido. Exatamente. Né? Difícil de Posso fazer só um esclarecimento aqui? Especialmente porque nesse episódio surgiu muito a linguagem. Pessoal que está ouvindo, é o seguinte, nós falamos muito presbíteros, corpo presbiteral e tudo mais. Nós sabemos que vocês que estão ouvindo vêm de tradições diferentes. Tem gente aqui que vem de igreja que tem um pastor só, tem gente aqui que vem de igreja que tem o pastor titular e os auxiliares, tem gente que vem de igreja que não tem pastor, que são só presbíteros, enfim. O que nós estamos querendo dizer aqui, quando nós usamos palavras como corpo presbiteral, colegiado, não é uma questão denominacional.
Nós estamos falando simplesmente de estruturas que podem existir em igrejas diferentes, mesmo que essas igrejas sejam da mesma denominação. Por exemplo, uma igreja batista. Eu sou de origem batista. Dentro de uma igreja batista, você vai ter um grupo de pastores. Você vai ter ali... Diáconos. Você vai ter isso, você vai ter os pastores e os diáconos. Quando eu pensar assim, no corpo presbiteral dentro de uma igreja batista, você poderia pensar, os 5 pastores da minha igreja, os 4 pastores da minha igreja. Ou no caso, se você é presbiteriano, é mais fácil, porque os presbíteros já são chamados presbíteros. Mas é assim, aqueles que compõem a liderança da sua igreja... A liderança espiritual da sua igreja, né? Naquilo que nós costumamos chamar de pastores. Seja qual for o nome e o modelo, essa figura vai estar lá sempre. Até em termos de uma liderança representativa, né? Não é o nosso caso na igreja, né? Mas eu sou dirigente de uma igreja em que a liderança ela é representativa, né? Então a igreja elege os seus presbíteros cada tantos anos, né? As decisões do presbitério são, em alguma medida, as decisões da comunidade. Sim. Por quê? Porque eles são gente cujo eu coloquei minha confiança dizendo são homens aprovados por Deus para liderarem a gente. Né? Então, quando o grupo de pastores decidem dizendo nós vamos lidar com o Joel aqui entre nós, óbvio, existe aquele perigo da cultura do abuso. Né? A gente vai passar pano pra gente maluca porque a gente não quer perder a estrutura que a gente construiu. E acho que esse é um grande perigo também que a gente corre, né? E aí, se você que ouve a gente é pastor, questione sempre o motivo pelo qual você não quer que as pessoas saibam das coisas. Exato. Se você tem medo de perder membro da sua igreja, de abaixar a receita da sua igreja, de manchar a placa que você acabou de botar na porta da sua igreja, esse é um grande risco que a gente tá correndo. Mas agora, quando eu tenho um grupo de homens fiéis a Deus dizendo nós podemos lidar com isso, porque a comunidade reconhece essa autoridade deles e ela, inclusive, delegou essa autoridade a eles, você tem a comunidade tratando, mesmo que seja a comunidade sendo representada por 4 homens. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado com esse negócio do a gente faz isso tudo entre nós, porque do fazer tudo entre nós, você pode dar um Google lá, pastor de megachurch que foi mandado embora do ministério, você vai ter uma lista de uns 15 que aconteceram nos últimos 3 anos nos Estados Unidos, que resolveram entre si e descobriram que, na verdade, o cara era maluco. E a melhor saída para isso é o fluxo do amor de Cristo o tempo todo. Acontece direto aqui nas nossas reuniões como pastores. Nós estamos lidando com coisas da comunidade e é inevitável. Se você lidera uma comunidade que tem desdobramentos, quando você pensa em uma decisão, você fala, se eu fizer isso, vai dar aquilo. Fulano vai falar tal coisa. E nós temos tido a postura de sempre olhar e dizer, e daí? É isso que temos que fazer. É assim que temos que amar. Não importa se que a gente, ao amar assim, a quem tem mais dinheiro, poder, influência... Estamos agindo com uma convicção amorosa. Se perde e o outro fica. Né? Posso fazer minha última pergunta dupla agora? Meu Deus. Seguinte, e no caso do pastor, vamos lá, aquele pastor que tinha uma postura inadequada de abuso espiritual sobre a igreja, mas ele entende, ele em algum momento ele aprende alguma coisa, ele lê um livro, ele vai no congresso, sei lá, ele chega à convicção de que ele estava agindo em pecado e ele pede perdão à igreja. E o que fazer com esse? E outro, aquele pastor, aquela igreja que começa a amadurecer e o pastor tem um tipo de atitude e quando chega lá na frente a igreja percebe que aquele pastor não está agindo, ele está abusando espiritualmente da igreja, a postura dele não é legal. Como é que essa igreja procede? O cara que se arrependeu, pediu perdão, mas você não tem certeza que ele vai conseguir mudar o estilo de liderança dele. E o cara que a igreja passou a reconhecer que ele estava exagerando demais. Como é que você lida com isso? O primeiro caso é muito mais simples, eu acredito. Ele já demonstrou, a partir dele próprio, o arrependimento. Esse arrependimento tende a ser desenvolvido na prática. Sim. Obviamente que se os hábitos antigos prevalecerem, aquele arrependimento se mostra muito frágil. E aí a igreja deve agir. Né? De qualquer forma... Ou inexistente, né? Esse é o chamado de João Batista. Exatamente, ou inexistente. Dar frutos de arrependimento. De qualquer forma, a palavra dele de trazer aquilo à atenção da igreja, dá para a igreja a oportunidade de começar a observar e inclusive fazer com que ele preste contas. Você notou essa deficiência no exercício do pastor, no seu exercício pastoral, cabe a você continuar mudando nessa direção. E se não mudar, nós precisamos tratar disso, né? O segundo caso é muito mais complexo. Aí eu acho que exige uma ação muito mais de intervenção mesmo. E depende de como esse pastor do segundo caso reage também. Se ele é esse abusivo, depende muito. Essa comunidade tem preparo, condições, foi treinada, ou até o modelo
administrativo dela permite que ela se sobreponha sobre esse pastor. Que tipo Ou de esse abuso, cara né? aqui, ele é um dono da igreja, ele tem todo o poder e autoridade, e ele se sobrepõe. Normalmente, nesse segundo caso, as pessoas vão começar a sair da igreja. Muitas vezes Vamos o começar a ir pastor embora. abusivo ele já tomou providências formais, Isso. inclusive jurídicas, muitas Isso. vezes, para proteger a sua Proteger posição. isso, Inclusive exatamente. estruturais. Ele Isso. montou a igreja Ele- para que o seu Exato. sistema de poder seja mantido. Então é Exato. muito mais complexo, Então, esse nesse caso, caso- e aí cada caso vai exigir Então, algum sim. tipo de... Pode chegar até o caso de você que está ouvindo isso, sai da Sai da igreja. igreja, Vai exatamente. embora para outra Vai igreja. embora. Pode chegar a esse Com caso certeza, também. com certeza. Se você percebe que você está num ambiente, você começou a ter noção de que você está num ambiente onde você de abuso espiritual e você percebe que a estrutura ao seu redor não permite que aquilo Qualquer mude. possibilidade de mudança. Você conversa sim. com a liderança, você acaba sendo taxado de um rebelde, aquilo outro, e percebe que não há mudança, então pula fora, Sim. vai Pula para outra. fora. Felipe. Inclusive a taxação de rebelde muitas vezes é Exatamente. mais uma vez o abuso se É o manifestando. abuso, é a ferramenta, né? Termo O clássico, que a gente né? tem na nossa comunidade de gente que chegou aqui vindo de ambientes de abusos espirituais, de cobertura espiritual, e não tem outra coisa a dizer para essas pessoas senão, seja bem-vindo. Você precisa de cura. Cuidado. Cuidado. Tem gente que eles ouvem, por exemplo, aqui na nossa comunidade, eles ouvem a expressão grupo pequeno, eles querem subir pela parede. Sim. Porque o grupo pequeno, eles não querem. E até você provar pra eles, mostrar que não é o que eles... Célula, que Que é a o líder da pressão célula tem maldita de meter 20 Isso, pessoas aqui exatamente. 3 meses pra dividir em 2 pra no final do a gente ter exatamente. multiplicado 5 vezes. E o fulano que fala assim pra mim, eu não podia tratar do meu relacionamento conjugal com meu marido, com a minha esposa. Meu marido só podia falar com o líder da célula e a minha esposa com a mulher do líder. E aí eles conversavam entre eles e eles traziam as decisões pra nós. Mas em algumas muitos. medidas isso é caso de polícia ou é caso de manicômio, com cara. certeza. Não tem outra coisa. Queridos, a gente é um assunto tão complexo, mas que a gente precisa tratar. Um assunto extremamente necessário para a vida das nossas igrejas, é um assunto extremamente necessário para a vida dos nossos irmãos em Cristo. E infelizmente o que a gente tem visto é cada vez mais isso acontecer no nosso meio cristão, infelizmente. Mas tem muitos pastores nos ouvindo também. E eu queria uma contribuição rápida de vocês para que a gente pudesse encerrar esse podcast. Que medidas preventivas, que cercas, na opinião de vocês, esses pastores, nós pastores, podemos criar, podemos nos proteger para evitar situações como essa, para evitar ser enganado pelas seduções do poder, do prazer, da popularidade, da posse e de ser, sem perceber, se tornar um abusador dentro da própria igreja. Eu vou ser bem rápido, então. Vida devocional, a vida com Cristo antes de tudo, né? Segundo, um casamento onde você tem um ambiente seguro e confiável para a comunicação. Sua esposa precisa ser a primeira a saber das coisas, a saber de tudo, caminhar com você, a ter liberdade para te exortar. Minha esposa tem uma coisa que ela faz para mim que é bem legal. Quando eu tô pregando muito, tô falando muito de uma coisa no púlpito, ela me pergunta se eu tô lutando com aquilo. Ela sempre faz isso. Porque ela tá me ouvindo, né? Então, vida devocional, vida no casamento e a amizade, isso aqui, ó. Uhum. Só que amizade real, porque nós aprendemos, eu vim de um ambiente denominacionalista, que a amizade se faz no acampamento de pastores e no congresso. No congresso você tem 3 discursos, né? Você tem o discurso do púlpito, que é o discurso espiritual, você tem o discurso da assembleia, que é o discurso político, e tem o discurso do corredor, que é o discurso diabólico. Uhum. E esse não é um lugar saudável. Eu tenho um amigo que foi no acampamento de pastores do Rio de Janeiro recente, e ele falou assim pra mim, eu nunca mais volto lá, porque eu nunca vi tanto palavrão no jogo de futebol. Uau. Então, a gente precisa de amizades reais. Eu vou dizer uma coisa, dentro da igreja, meus melhores amigos hoje são da minha comunidade. E os meus melhores amigos é meu vizinho, que é dessa comunidade, que é líder nessa comunidade e que pode me dizer o que ele pensa, se ele quiser. Então, a gente precisa de amigos, cara. Amigos como nós, amigos da igreja. Precisamos de amigos. Então, vida com Deus, vida com a sua esposa e amizade. Eu diria... eu acho existe um binômio na vida cristã, que é reconhecer que você é tanto necessário quanto necessitado. Você é necessário na vida das pessoas, Deus te deu como um presente para elas, mas Deus deu elas como um presente para você, né? E nós normalmente no ministério facilmente reconhecemos o quanto nós somos necessários, mas demoramos muito para perceber o quanto nós somos necessitados.
das pessoas, né? Então, por isso eu diria, preste contas. Preste contas pra pessoa. Bom, eu tô falando no podcast com o meu pastor na mesa, né? E assim, e eu não tenho problema de dizer que o Joel é o meu pastor, né? O Guilherme é meu patrão. Por isso que tudo te faltará. Exato. Mas isso é fato. Por exemplo, essa semana eu mandei uma mensagem pro pastor Guilherme, outro pastor nosso, que eu falei assim: Gui, ora por mim por causa disso. Preciso tomar uma decisão nessa área. Ora por mim por causa disso, né? O Joel sai, por exemplo, eu enfrento às vezes lutas muito grandes com a minha ansiedade. Pecaminosas mesmo. E uma vez eu falei assim, cara, eu vou quebrar. Eu falei pro Joel, eu vou quebrar, não dou conta, né, e tal. E vez após vez, às vezes a gente conversando de trabalho, o Joel falou assim, e aí, como você tem lidado com a sua ansiedade? Então, você precisa reconhecer o quanto você é necessário. Deus te deu como um presente pra sua comunidade. Mas você é muito necessitado das pessoas, né? Você é necessitado de relacionamentos de pastoreio. Por isso que é um privilégio pra mim pastorear numa igreja em que o meu colega de ministério é tanto o meu pastor como o meu amigo, né? E eu posso dizer pra ele assim, cara, eu preciso de ajuda aqui, né? E eu acho que a gente precisa aprender a não ter medo de dizer isso, né? Acho que a gente ainda acha que a gente não deveria falar dos nossos pecados quando a gente vira pastor, né? Acho que não, a gente deveria talvez, se a gente quer ser modelos pro rebanho, fazer isso mais rápido do que as pessoas fazem. Normalmente as pessoas só procuram ajuda quando tá tudo deu errado já, né? E tudo tá na lama, né? Eu acho que a gente precisaria aprender, tipo assim, cara, eu tive um pensamento que, puxa, nunca tinha tido antes. Me ajuda a lidar com ele enquanto ele ainda é um pensamento, né? E eu acho que todo mundo tem coisa pra ensinar pra alguém, todo mundo pode aprender com essas pessoas, né? Então o Pedro tá dizendo que na nossa comunidade, das nossas estruturas, mas eu tenho 42 anos, 20 anos de ministério pastoral, ele tem 28, mas eu aprendo muito com o Pedro. Então ele também tem influência sobre a minha vida. Aí ele falou do Guilherme, que é o nosso querido amigo aqui, que tem uma função mais executiva na igreja, mas eu posso dizer hoje, só pra não deixar o Guilherme só como não pastor, né? Mas eu posso dizer hoje o Guilherme é o principal pastor da minha vida. Ele é o principal pastor da minha vida hoje. É pra quem eu peço conselho, é quem me dá alguns limites, mesmo eu sendo o líder dele na igreja, mas ele hoje é o principal pastor da minha vida. Então achar esses ambientes, gente, isso é muito importante. Eu vou puxar o gancho aqui com relação ao reconhecimento dessa necessidade que o pastor precisa reconhecer, e a partir dela, digo aquilo que Jerry Bridges costuma dizer, pregue o evangelho para si mesmo todos os dias. Se você souber o quanto você precisa de Cristo, vai ser mais fácil você levar esse Cristo às outras pessoas que precisam dele. E você vai fazer isso como representante dele, mas na condição de agraciado por ele. Então pregue o evangelho para si mesmo todos os dias. Felipe. Evita aquelas conversas insignificantes e profanas, sabe por quê? Porque isso te endurece o coração, isso te transforma numa pessoa cínica, crítica. Então evita. E evita também as objeções que falsamente se chamam conhecimento, ou seja, não fica correndo atrás de novidade, não fica correndo atrás de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Se pauta por aquilo que você sabe que é concreto, que está na palavra, que te direciona. Porque é assim que você não vai se desviar da fé. Amém. Ô, Du, eu vi uma vez no seminário, eu não vou me lembrar quem foi, eu acho que foi o Merck, mas pode ser outro professor, mas que nos disse uma vez sobre a importância de ter uma lista e escrever nessa lista tudo que você perderia se você perdesse Cristo de vista. Foi o Merck, porque eu lembro que ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu perderia aquela plateia que eu tenho de manhã para pregar. Quando eu era aluno, ele era pastor de exposição na PIBA, né? Na primeira igreja batista de Atibaia. E aí ele começou a falar, eu perderia isso na minha vida, isso no meu casamento, a moral com os meus filhos, eu perderia aquela plateia todo domingo para poder pregar o evangelho, que é o que eu amo, o respeito da minha igreja. Ele foi alistando. Falei, então faça uma lista de tudo que Jesus te deu de presente, de tudo que você perderia se você perdesse Cristo de vista. Então acho que isso é uma boa coisa pra gente pensar. Muito embora ainda seja um pastor em formação, né? Eu cresci com a figura pastoral dentro de casa, né? Meu pai foi ordenado pastor quando eu tinha 6 anos, e isso me moldou de diversas formas, desde caminhos, direções e cuidados, que meu pai sempre tem uma profissão muito difícil, e como meu pai conciliava essas duas coisas com o ministério pastoral. E eu vi essa vida resumida numa fase do Paul Tripp, foi o livro que a gente começou falando no começo desse podcast, que é a Vocação Perigosa. E um dos conselhos que ele dá é: se lembre que você é desesperadamente necessitado da graça que você proclama. E isso, eu me lembro que eu li no meu primeiro ano de seminário, isso me marcou. E eu tenho procurado
trazer isso pra minha vida. Não é que eu preciso da graça que eu anuncio todo domingo. Eu preciso ela de maneira desesperada da graça. Eu preciso dela desesperadamente. Esse intensificador, acho que faz toda a diferença. A graça que todo pastor anuncia todo domingo, ou em toda conversa, em todos os passos que ele dá, ele também é desesperadamente necessitado dela. Aleluia. Sem mim, nada poderia ser. Amém. Dudu, eu acho que eu queria só terminar com uma emenda. Que é o seguinte, agora, se você tá ouvindo a gente aqui e você não é pastor, pô, ama o seu pastor o suficiente Isso pra aí. confrontar ele. Isso aí. Ama o seu Ore pastor. por ele. Ore Ore por ele, né? Ame o suficiente pra falar assim, puxa, vai ser uma situação desconfortável, mas ame o suficiente pra ter conversas difíceis. Vá lá. Vá amá-lo o suficiente pra confrontá-lo. Amém. Amém. Gente, que baita episódio de novo. Que privilégio poder estar junto aqui com vocês, aprender e poder ter oportunidade de fazer com que essa Amém. mensagem que a gente está conversando E agora... vamos fazer um clube do Chega. livro de vocação perigosa. Amém. Que livraço. Quando eu cheguei no Que seminário, eu livraço. tentei implantar um clube do livro na minha casa. Você participou? Foi da minha turma. Eu lembrei mesmo. agora, Uau. foi vocação perigosa. Precisamos Livraço. retomar essas coisas. Livraço, livro para todo pastor e todo membro de igreja, para saber É como isso lidar aí. com o seu pastor também. Queridos, esse é o Fora de Sala. Esse episódio foi útil para você. Compartilha com o seu pastor, compartilhe com os líderes da sua igreja e comenta. Comenta aí algumas coisas que você ouviu, que te marcaram, que foram importantes para você também. É muito bom poder ouvir você que está do outro lado da tela, você que está aí do outro lado do som. É muito importante para a gente saber suas impressões, suas sugestões, porque esse programa a gente faz para vocês. E a gente se vê por aí. Que o Fora de Sala, mais uma vez, tenha sido bênção na sua vida, como foi na minha e na Valeu, nossa. Renanzão. Renan, obrigado, querido, mais uma vez pelo grande auxílio. Um privilégio nosso ter você aqui também. A gente se vê por aí.